Lembrando a você que o Bora Nordeste agora está em novo horário. Os ponteiros continuam se arrumando e às 8h40 eu, Herbert de Souza, encontro você aqui na Band Rio Grande do Norte, na Band Nordeste, na Band Brasil. Sabe por quê? Eu estou na melhor Band de todos os tempos. E a gente abre o programa sempre com aquela mensagem de fé, de otimismo e esperança. Olha, não pare de sonhar. Continue sonhando, pois quem sonha, um dia chegará. Às vezes falam para você, o teu sonho vai virar pesadelo. Não, continue sonhando, por mais desestímulo que você receba, continue acreditando em você. Mas em primeiro lugar, tenha Deus no seu coração. E certamente você vai hastear a bandeira do sonho da sua vida. Está no ar o meu, o seu, o nosso Bora Nordeste de hoje. Um programaço, hein? Nós estamos vivendo aí o mês de agosto. É o agosto lilás. E a gente sabe como a violência tem aumentado. Esse é o mês de combate à violência contra a mulher. E nesse programa especial eu tenho o prazer de entrevistar um homem super preparado, um advogado, um criminalista, advogado, e ele atende o Herbert de Souza, atende a gente aqui da Band, é assim mesmo, é ao vivo, e vai conversar a respeito do Agosto Lilás e a respeito do combate à violência contra a mulher. Advogado e criminalista, doutor Caio Padilha. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, Herbert. Satisfação falar contigo. Prazer é todo meu. Estou lhe vendo aí muito alinhado, como a gente fala aqui no Nordeste, aqui falando para Alagoas e para o Brasil também através do YouTube, um terno azul marinho, tudo muito bonito no tom. Bacana, doutor. Muito bom recebê-lo, viu? Obrigado pela oportunidade, Herbert, de conversar sobre esse tema tão importante aí na nossa sociedade, principalmente nesse mês que a gente comemora os 16 anos da Lei Maria da Penha, né? Verdade, doutor. Eu vou fazer um breve relato para você que está acompanhando o nosso programa. Fique atento, que é muito importante que você vai ouvir, aprender e entender. Olha, 1 em cada 4 mulheres no mundo afirma, para você ter uma ideia, ter sofrido violência doméstica ao longo da vida, segundo o estudo publicado no periódico científico The Lancet, em fevereiro agora do ano de 2022. E de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança, senhoras e senhores, de segurança pública, relativo à violência letal e sexual de meninas e mulheres no Brasil, em 2021, paz, meus senhores, ocorreram 1.319 feminicídios no país. Doutor, vou pontuando aqui. Queria que o senhor já abrisse o programa, porque são números que nos preocupam, né, doutor Caio Padilha? São números assustadores, Herbert. Perfeito. E justamente por isso é que nesse mês, né, que se comemora os 16 anos da Lei Maria da Penha, a gente precisa enfatizar, né, a necessidade de passar informação para que a mulher que é vítima de violência doméstica e que saiba que está na condição de vítima, né, conheça seus direitos e possa lutar por eles, né? Então esse é o objetivo do mês Agosto Lilás. Perfeito, doutor. E esse mês, ele marca o simbolismo desse combate à violência contra a mulher, mas é importante que você, mulher, né, doutor, tenha toda a perseverança de não temer, de não ter medo, né, doutor? Porque muitas delas se acuam até acontecer o pior. Eu fiz aqui agora, eu fiz Cidade Alerta, programa do Ratinho, eu fiz muitas reportagens a respeito de feminicídio e por aí vai. E eu vejo que a maioria dos casos, doutor, sempre se dava porque a mulher ia lá, ia protelando. Não vou falar, vou tentar, e acabava sempre na parte pior, que era o feminicídio em si, né, doutor? Pra você ter ideia, Herbert, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu atuo, uma mulher
né, foi vítima de violência doméstica a cada 5 minutos em 2020, isso de acordo com o nosso Instituto de Segurança Pública, né? E, de fato, ainda, infelizmente, as mulheres acabam enfrentando, por conta de uma cultura machista que a gente tem nas nossas instituições, algumas dificuldades de comunicar esse fato, mas é importante que sempre se comunique, nunca deixe para depois, né? Perfeito. Isso sem contar daquelas mulheres que não chegam, né? Isso a gente está falando de dados oficiais, né? De dados pesquisados por veículos sérios, mas a gente imagina a quantidade de crimes, de ocorrências dessas que não chegam nem a conhecimento dos órgãos públicos, né? Muitas situações dessas acabam não sendo nem detectadas, porque as vítimas ou não procuram ajuda, ficam com medo de procurar ajuda, não denunciam esses casos por medo até do próprio companheiro, mas é preciso enfatizar que essa comunicação precisa ser feita e os nossos órgãos de persecução, as polícias civis dos estados, os ministérios públicos estaduais, vêm se aperfeiçoando ao longo de todo esse período de existência da Lei Maria da Penha para melhor acolher e melhor atender a mulher que é vítima e que infelizmente está nessa condição de vítima de violência doméstica, que não é só aquela violência física, né? É uma violência psicológica, é uma violência financeira. Todo esse tipo de conduta machista é proibido e é punido criminalmente pela Lei Maria da Penha. É verdade, eu quero chamar a atenção, você que chegou agora aqui no Bora Nordeste, sou o Herbert de Souza, esse é o programa Bora Nordeste, eu estou entrevistando o advogado e criminalista Dr. Caio Padilha. Falando a respeito desse mês que é simbólico, é importante, mês lilás, mês de combate à violência contra a mulher, mas é um tema que interessa a mim e interessa a você. Doutor, eu quero chamar a atenção que você pode também nos acompanhar agora em tempo real, ao vivo no nosso YouTube. Basta colocar lá no YouTube Bora Nordeste ou iband.com.br que você vai nos assistir ao vivo de qualquer lugar do Brasil, basta ter uma boa internet ou do mundo. Ô doutor, tivemos um recuo de 2,4% no número de vítimas em relação ao ano anterior. Mas mais de 1.000 mulheres foram mortas, doutor, somente por serem mulheres. É um outro dado, é um outro número que nos assusta, né? Nos assusta, continua assustando porque o número permanece enorme, apesar desse recuo aí ainda é um número assustador, né? O fato de o crime de lesão corporal ou o crime de homicídio, de tentativa de homicídio, né? Agora a gente chama de feminicídio, ser praticado contra a vítima mulher, pelo simples fato do gênero mulher, né? De ser mulher, ele agrava, na verdade, qualifica esses tipos de crimes e as penas são muito maiores. Doutor, e essa data o senhor frisou muito bem aí, esse mês de agosto coincide com essa celebração dos 16 anos da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/06, de 2006, considerada uma legislação, uma lei referência. E cabe, doutor, o senhor, na sua posição como excelente criminalista, excelente advogado, eu aqui como formador de opinião e outros formadores de opinião espalhados aí por esse Brasil, eu pergunto para o senhor, doutor, é momento de a própria mulher se ajudar, ter uma consciência maior e ajudar as autoridades, literalmente, em combater esse abuso que já passou do limite, né, doutor? As mulheres precisam se unir, né? Formar uma rede de apoio entre si. Já existem em diversos órgãos municipais, estaduais, federais, em todas as esferas de governo, órgãos de apoio para que a mulher não se sinta, em hipótese nenhuma, acuada, com medo de denunciar o seu agressor, né? Então precisa sim, é um momento da gente fomentar aí essas políticas públicas de combate à violência, de violência contra a mulher e fomentar
as vítimas que ainda não procuraram ajuda que procurem e denunciem seus agressores e que não sintam medo, porque o Estado como um todo está preparado para recebê-las da melhor forma possível, de ampará-las da melhor forma possível e promover a sua segurança, que é o que elas merecem. Doutor, eu tenho uma pergunta, vou passar o WhatsApp aqui do nosso programa para as pessoas perguntarem, denunciarem, reclamarem, mas enquanto eu estou passando o WhatsApp, o meu diretor, Pedro Paulo, vai fazer uma pergunta aqui no ponto e eu vou retransmitir aqui para o doutor. Pedro, engatilhe uma pergunta aí. Você pode fazer uma denúncia aqui no nosso programa através do 84, que é o DDD aqui do Rio Grande do Norte, 99983-9806. É o WhatsApp. Você pode fazer uma gravação. Você é o repórter do Herbert de Souza, você é o repórter do Bora Nordeste. Qual a pergunta, Pedro, que eu faço aqui ao doutor, ao advogado criminalista, doutor Caio Padilha, tratando de um tema a respeito do combate à violência à mulher neste mês de agosto, nesse mês lilás que simboliza o mês de combate à violência contra a mulher. Bom dia, doutor Caio. A gente está vendo que está tendo um caso muito grande feminino. Eu não tô te Tá ouvindo agora, doutor? Agora tá. Oi, Pronto. doutor Caio, está me ouvindo agora? Sim. Vai, Pedro. Doutor Caio, a gente está vendo que desde que começou a pandemia, o número de feminicídio está aumentando a cada dia e o número da violência contra a mulher. Muitos dizem que a questão do isolamento conseguiu piorar esses casos, tudo. Como o senhor vê esses casos de aumento do feminicídio nesse período? Veja só, de fato, não foi só o feminicídio que aumentou, alguns crimes aumentaram nesse período pandêmico, nesse período de reclusão que a gente precisou ficar em casa. E, infelizmente, acaba sendo natural que uma situação de violência que já existia, às vezes de uma forma mais disfarçada, por exemplo, numa violência psicológica, tenha se agravado durante esse período de reclusão, porque foi um período em que as pessoas foram obrigadas, né, acabaram ficando obrigadas a conviverem praticamente 24 horas por dia juntas, né? Então, isso acaba acirrando os ânimos aí e por essa razão, a violência doméstica sofreu esse aumento. Doutor Caio Padilha, o senhor tem uma experiência vasta, faz um bom trabalho em todo o país, em todo o Brasil. Deixa eu perguntar para o senhor poderia destacar um ou dois casos? Porque eu trabalhei, militei estou na imprensa há muitos anos, como repórter, no campo de batalha mesmo, no dia a dia, acompanhando polícias do Garra, Grupo Armado de Repreensão a roubos e assaltos em São Paulo, o GOI no Rio de Janeiro, Grupo de Operações Especiais, o BOP, por aí vai. Fiz muitas reportagens. E se me perguntarem, são tantas que a gente enumera algumas. O senhor lembra de algum caso envolvendo mulher, o senhor, ao longo de sua experiência, que você não esquece, que está vivo aí na sua memória, doutor? Lembra de algum? São diversos casos. Eu Perfeito. acho que todo caso marca a gente de uma certa forma, né? Mas para mim elencar algum que eu tenha participado, acho que fica até... Fica difícil. Mas teve um caso, doutor, eu vou voltar aqui à memória. Lembra aquele caso que o cara fez uma jovem refém no Rio de Janeiro, dentro de um ônibus por horas? O senhor está se recordando? Foi reportagem em nível nacional. A polícia acabou fazendo o cerco. Infelizmente, matou a mulher. O senhor lembra desse caso? Foi aí no Rio de Janeiro. Lembro sim, Herbert. Lembro sim, infelizmente. Um caso emblemático. Doutor, qual a dica que o senhor deixaria agora para os milhões que estão acompanhando o nosso programa pelo YouTube, a nossa audiência no estado de Alagoas, no Rio Grande do Norte? O que o senhor deixaria aqui para os telespectadores da Band, aqui do nosso Bora Nordeste? Qual a dica primordial que o senhor, como advogado criminalista, deixaria nesse mês de combate à violência à mulher? Eu acho que são duas dicas. Eu vou te pedir licença para dar duas dicas. Fique à vontade, doutor. Uma direcionada
às mulheres que estão nessa condição de vítimas de violência doméstica, que eu já reforcei que não é apenas aquela violência física, mas é a violência psicológica também, que denunciem os seus agressores, que procurem os órgãos especializados do Ministério Público, da Polícia Civil, as delegacias especializadas de atendimento à mulher e registrem a ocorrência. Não deixem passar, porque a tendência é a violência se agravar. E a outra dica vai direcionada a toda a sociedade, no sentido de que em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Então aquele ditado que não mete a colher é papo furado, né, doutor? Se mete sim. Papo furado, se mete a colher sim, e é uma obrigação coletiva e social. É uma responsabilidade social. Se o seu vizinho agride a sua vizinha, você escuta, é um dever social seu comunicar isso às autoridades, chamar a polícia e intervir, claro, tomando todas as devidas precauções para também não se tornar vítima de um ato violento, mas o 190 está aí e você pode e deve acionar sempre que se deparar com esse tipo de situação. E não precisa nem se identificar. Doutor Caio Padilha, advogado criminalista, o meu abraço, o meu carinho. Muito obrigado por me atender. Muito obrigado aí à KB, a minha assessoria, que tem feito um trabalho excelente na pessoa de Kelly, me proporcionando grandes entrevistas que irão marcar certamente. Obrigado, doutor. Maravilha, Herbert. Obrigado. Obrigado. Tá aí o competente doutor Caio Padilha, que nessa entrevista é esclarecedora. Se você quiser rever o nosso programa, entra no site band.com.br. Você vai rever esse programa e outros programas que já foram exibidos aqui na tela da Band. Só me resta dizer muito obrigado, que Deus continue